Muito bem-vindo a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico e consultor empresarial. E hoje, no nosso episódio, nós falaremos de um assunto sobre o que acontece quando o paciente denuncia um médico no CRM. Nós estamos aqui com a Juliana Souza, Isabela Fernandes, para mais esse bate-papo. E aí, Juliana, o que acontece quando tem, esse processo, o paciente processa o médico administrativamente? Oi, Cassiano, queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu vou falar... assim que o paciente faz uma denúncia dentro do CRM, o CRM primeiro vai apurar se aquela denúncia ela é de fato ou não, Procedentes, tem alguma procedência, para justificar ali. Para justificar, seguir em frente, Eles verificando que houve uma imperícia, uma negligência, uma infração, aí eles vão dar entrada com uma sindicância. Uma sindicância nada mais é que uma investigação mesmo do caso, tá? Então, eles vão fazer uma investigação do caso, vão avaliar o que aconteceu, o que foi feito pelo médico, qual que foi a infração que ocorreu e se tiver qualquer problema ético profissional que difere do código de ética do profissional, vai ser aberta, então, essa investigação junto ao CRM. Interessante. E eu quero acrescentar aqui, de uma forma bem rápida, quando o paciente ele entra com esse processo administrativo, como você falou, ele é instaurado uma sindicância, como denúncia de ofício ao CRM. Depois dessa denúncia ao ofício do CRM, é nomeado relator, corregedor, que é um médico, tem apreciação pela Câmara Sindical, depois a instauração efetiva da sindicância, que é a denúncia feita pelo paciente. Aí nós temos 4 pilares, que é a conciliação, o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, arquivamento e a instauração de processo ético profissional, o PEP, que esse é o que a gente tem que tomar maior cuidado. Maior observação. Por quê? O de conciliação é quando chama lá o médico e fala, cara, você tá errando aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, enfim. Já ali no termo de afastamento, que é um TAC, o termo de ajuste de conduta, muitas das vezes isso está atrelado, vou falar aqui, o que está acontecendo muito, marketing médico. Tem vários pontos que o médico não pode tratar, não pode fazer antes e depois, etc. Restritivo, É mais marketing restritivo. Na área médica. Então, é feito um termo de ajuste de conduta com o médico, falando, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc. Então, tem ali o cumprimento daquelas informações e aí é arquivado. A partir do momento que é arquivado, acabou os processos. Porém, pode ter o descumprimento. Acontece muito isso, eu já vi um conhecido meu, que é médico, e aí depois eles fazem uma publicação no jornalzinho e eu, porventura minha esposa é médica, eu peguei o jornal, ali do CRM e observei, eu gosto de ler as denúncias, quando eu vi o nome dele estava lá, ou seja, eles chamaram ele, deram informação, tentaram fazer um cumprimento, ele não cumpriu, teve descumprimento, teve instalação do PEP, que é a instauração do processo ético profissional, fez essa publicação, aí dá a citação, do denunciado, tem que ter uma defesa prévia de 30 dias e depois a audiência de instrução, e depois o julgamento, dos médicos ali que foram nomeados como, os relatores, e o corregedor. E o que é interessante, pessoal? Precisa... uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Precisa, de advogado para defesa? Como é que funciona isso? É imprescindível. Porque apesar da pessoa não estar ali na justiça comum, que é o que a gente habitualmente vê na esfera civil, quando tem um processo, que obrigatoriamente a pessoa já precisa de um advogado, para fazer a defesa, às vezes a pessoa acha que
sozinha pode conduzir isso. Porque não tem obrigatoriedade, né, de um advogado, né? A obrigatoriedade não existe, mas a necessidade é fundamental, porque um profissional preparado para essa defesa é que vai trazer à luz da informação ali técnica da conduta daquele profissional, que vai provar que a questão não cabe, às vezes, uma cassação. Imagina, como não é necessário um advogado se algo pode terminar na cassação, se uma denúncia pode levar até a cassação. Só essa possibilidade já é imprescindível ter um advogado e um especialista. Uhum. E sem contar que se a paciente entrou com um pedido de sindicância no CRM, é bem provável que ela também entra na esfera civil com algum pedido de dano. Automaticamente esse mesmo profissional vai conduzir a defesa lá também. Né? Eu acho raro os casos onde o paciente só entra com o processo administrativo. É raro. É bem raro. Muitas vezes ele entra com o processo administrativo esperando o resultado, que é um pouco mais rápido, para ele aproveitar aquela informação daquele processo e ajuizar. Dá peso, né, na ação, dá uma sustentação, mais respaldo na outra. Isso. Que traz os resultados pecuniários. Isso. Só que de uma forma geral, né, a gente sabe que cabeça de juiz a gente nunca, né, vai entender. Não tem como prever. Não tem como prever. E o que eu gosto de dizer é o seguinte: independente mesmo se tem um processo que foi perdido ali na parte administrativa, o cível, né, tudo bem ter um peso maior, mas na hora da defesa, o juiz ele vai verificar que os médicos eles não têm capacidade técnica, jurídica para poder tomar uma decisão. Sim. Dependendo, eu já vi decisões de cancelamento de registro, que é o pior dos casos, sabe? Pior isso foi cenário, revertido, né? Isso foi revertido. Entende? Porque o médico ele pode recorrer à justiça, sabe? Não é só porque o Conselho Regional de Medicina, né, falou que vai retirar o CRM dele que, né, ele isso tem que aceitar e não muito pelo contrário, você pode juizar uma ação, né, para poder rever, e lá vai ter o trânsito em julgado, né, de um juiz ali, ou às vezes até no segunda instância com os 3 desembargadores decidindo, ou enfim, até as instâncias superiores, né, para poder fazer esse julgamento. Então, é muito importante, né, a gente entender. Só que eu quero acrescentar também que essas denúncias, né, de processos administrativos contra o médico, muitas vezes ele nos traz até um pouco mais de calafrio do que os outros processos, civil e criminal. Né? Porque, como eu já falei, são médicos que estão decidindo. Sim. E eles não têm conhecimento jurídico às vezes. Então, você... Mais uma vez, a importância de ter alguém na defesa preparado para isso. Eu já vi colegas nossos onde ele teve que recorrer na esfera civil também por causa de decisões do conselho que foram tomadas arbitrariamente. Isso, gente, é muito complicado, porque às vezes a gente sabe que, como em toda área, né, existem profissionais ali da área da saúde, vamos dizer assim, vamos falar do CRM, né, ou CRO, que eles perseguem outros profissionais. Ao contrário do que muita gente, eu digo assim, o público em geral, pensa assim, essa classe é muito corporativista, todo mundo defende todo mundo. Não é bem assim mais. Assim. E aí, o que acontece? O cara, que muitas vezes é um médico super renomado, cirurgião, etc., os outros que estão lá no conselho têm essa questão dessa politicagem. É tão interessante isso que muitas denúncias partem de colegas da área da saúde. Mas assim, voltando nesse assunto assim de perseguição, muitas vezes quem está lá naquele, né, conselho ali, dando o seu veredito, é um cara que tem um grande problema com aquele profissional. De alguma forma, ou política, existe essa possibilidade, enfim, mesmo. Profissional mesmo, ou pessoal, sabe? Então, não pensem que isso não pode acontecer, mas acontece, né? Em todas as áreas aí. Lembrando que
Pode ser de uma multa, uma advertência, até como você disse, a cassação mesmo do CRM do profissional. Isso, né? Esse é o assunto que eu queria, né, falar aqui. A gente até já falou em outros episódios, mas acho que é bom, né, como detalhar, entra, né? Exatamente, detalhar como entra nesse assunto, né, os tipos de penalidade, né, que, como você falou, a gente tem advertência confidencial em aviso reservado. Nós temos a censura confidencial em aviso reservado. Depois a censura pública, né, em publicação oficial. Depois nós temos suspensão do exercício profissional em até 30 dias, cassação do exercício profissional, né, que a gente tem. Então, cada ponto desse, né, é tratado vamos dizer assim, de cima para baixo, ou seja, do mais brando até o ruim, até a cassação. Até o mais extremo. Exatamente, até o mais extremo. Então, a gente precisa, né, orientar os médicos. Muitas vezes, ele nunca leu o seu código de ética. Né? Ele nunca leu ali as cláusulas que contemplam a sua profissão. Isso é muito importante, porque não tem isso nas faculdades. Poderia ter, né? A gente sempre está dizendo em palestras e sempre batendo ali na tecla, dizendo para esses profissionais a importância da gente ter essas informações e de ter uma grade na relação direito médico. Porque o médico saindo, né, do seu último ano, tendo a ciência dos riscos que ele sofre aqui fora, quando ele vai colocar a mão na massa, né, ele vai começar a ter um pouco mais de responsabilidade. E outra coisa, a gente já falou também anteriormente, né, a gente sabe que muitos hospitais são sucateados. Sim. Questões externas influenciam na hora do tratamento. E se influencia, o médico muitas vezes ele é material humano, mas ele não é material, né, como é que eu posso dizer, objeto, né? Porque às vezes ele vai precisar de quê? De uma seringa, não tem. De uma luva, de uma máscara. Gente, estou falando de coisas assim, básicas para atendimento. Não tem nem receituário. Muitas vezes né, nessas áreas, né, de saúde aí que... E aí quem termina sendo responsabilizado é a pessoa de contato ali com o paciente, que é o médico. Porque você vai colocar a culpa em quem está te atendendo. E ele que vai parar lá no CRM. Exatamente. Então, é o nome e aí, dele em jogo. É o nome dele. E aí eu te pergunto, bom, você vai ficar sem ter uma proteção, sem fazer sua gestão de risco? Você vai contar com a sorte? Ou você vai contratar um advogado, enfim, para poder te defender dessas questões, né? Então, acho que são pontos, né, que a gente tem que ter atenção, né, quanto a isso. Agora, pessoal, quero fazer uma pergunta e acrescentar, né, entrando na questão de seguro, né? Todos os seguros cobrem essa parte de defesa administrativa? CFM, CRM? Não são todas que cobrem. Só aquelas que tem dentro das condições gerais delas, que cobrem, tem cobertura na esfera administrativa. Tá? Tem que estar mencionado lá isso. Tem que estar mencionado. Assim como nós tínhamos comentado da esfera criminal, a esfera administrativa tem que estar muito bem explícita isso dentro das condições gerais. Senão não tem cobertura. Lembrando, gente, que se o profissional tiver que pagar uma multa, seguradora nenhuma cobre multa. Tá? Então, mas a parte de defesa dele, a parte, né, dos honorários advocatícios, isso vai estar coberto. Interessante. A gente já tinha falado em outros episódios, mas, né, é bom a gente frisar que o nome já se diz, RCP, Seguro Responsabilidade Civil, Responsabilidade Civil Profissional. Responsabilidade Civil Profissional, exatamente. Se você tiver apenas o seguro de responsabilidade civil em determinadas seguradoras, ela não vai te cobrir seguro criminal. Ou
administrativo. Você vai ter que ter um gasto e um dispêndio quanto a isso. Claro que tem outras seguradoras que já fazem a contemplação de todas as 3 áreas: administrativa, civil e criminal. Mas não são todas. Não são todas, deixando isso bem claro. Às vezes você está contratou um seguro achando que está, né, coberto em tudo, e na hora que chegar um processo, seja ele administrativo, ético, seja ele criminal, aí você pode ter a grata surpresa de que não tem cobertura. Isso é bem... Assim, é bem chato, né, da gente... É um ponto relevante de análise e critério. Exatamente, para a gente poder fazer. Então, esse foi, né, o nosso podcast falando aí sobre a importância de entender sobre denúncias do CRM, ou enfim, CFM, né? Isso, ou CRO, enfim. Isso é muito importante para a gente poder, né, tratar este assunto de uma forma bem didática, bem simples, né, para alertar esses profissionais na área de saúde. Então, né, eu quero agradecer aqui Juliana, quero agradecer aqui Isabela por esse mais um bate-papo, né? E esse foi mais um episódio do podcast Segurimed e Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área de saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar um seu like. E se quiser saber mais sobre este assunto, entre no link que está logo abaixo ou o link da biografia do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio, que falaremos sobre tributação, né? Nós vamos falar sobre o que mexe no bolso e o que tira o sono de muitos médicos. Até a próxima, pessoal.